Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje venho trazer-vos uma triste novidade, mas primeiro vamos pedir a inspiração do nosso bom Deus. Nosso Pai, te pedimos todos os dias, Senhor, a tua orientação, a tua inspiração, a tua liderança, Pai, para que possamos compreender e nos preparar nestes tempos difíceis. Te agradecemos a oportunidade de viver neles, mas ao mesmo tempo te pedimos fervorosamente a tua ajuda para que o teu Espírito nos ajude a preparar-nos convenientemente. É aquilo que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, antes de vos dar esta triste novidade que tenho para vocês, deixem-me ler convosco no capítulo 13 de Apocalipse. O capítulo 13 de Apocalipse fala de dois animais terríveis, de duas bestas. A primeira besta, nos primeiros versos do capítulo, simboliza, digamos, o papado, ou todo o sistema papal, e a segunda besta simboliza, digamos, o país, o governo e a influência norte-americana. Então, justamente no verso 11, e vamos começar hoje por analisar a influência da segunda besta. Amanhã iremos à primeira, fica prometido que o próximo vídeo e vamos analisar a influência da primeira besta a nível mundial. Mas agora vamos perceber a influência da segunda besta a nível mundial. E no verso 11, Apocalipse 13, diz-nos o seguinte: Então vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Vocês estão lembrados de que, na altura, e vocês estudaram história, quando os Estados Unidos surgiram, no século XVIII, eles surgiram como uma nação pacífica, uma nação calma, uma nação de esperança para muita gente, uma nação de liberdade, uma nação onde todas as pessoas podiam falar livremente, podiam ter a sua religião de forma livre, sem que fossem punidos, tal como eram punidos aqui muitos na Europa por causa da Inquisição. E muitas pessoas acabaram por fugir para os Estados Unidos, onde ali encontraram uma espécie de um oásis no meio deste planeta, porque na Europa e em vários lugares do mundo, na altura colonizados pela Europa, havia esse sistema da Inquisição e da perseguição. Então, nos Estados Unidos, houve esta liberdade, houve esta proteção, foi feita a sua Constituição norte-americana famosa por respeitar os direitos humanos, por respeitar todos os credos religiosos, e realmente foi uma nação que começou bem, que começou com princípios cristãos, princípios de acordo, que estavam de acordo com os princípios divinos. Começou, digamos que, mansa como um cordeiro. Mas o que é que nos diz aqui no verso, o que é que nos diz no verso 13? Ele tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Parecia que era algo manso, mas o que é que diz lá? Falava como o quê? Como um dragão. E um dragão, digamos, naquilo que nós estamos habituados a ver, até na mitologia grega, chinesa e por aí fora, um dragão é algo que é assustador, algo que cospe fogo, algo que é horripilante. Então foi nisto que, no passar dos séculos, no passar das décadas, que nisto que os Estados Unidos se tornaram uma nação que neste momento fala como se fosse um dragão. Quando fala é com autoridade, não com autoridade divina para trazer paz e para trazer segurança, mas com autoridade conferida justamente por este dragão. Se fala como um dragão, ora, a Bíblia assemelha o dragão a quem? Vocês sabem, quando a Bíblia se refere a Satanás, chama-lhe de o grande dragão, a antiga serpente. Então, se os Estados Unidos começaram como um cordeiro, ou como nos diz aqui, sim, um cordeiro, a que é que era comparado na Bíblia o cordeiro? A Cristo, o Cordeiro de Deus. Mas de repente, ou aliás, com o passar do tempo, com as influências políticas, infelizmente com a corrupção, esta nação passou a falar então como quem? Passou a representar quem? A Satanás, na figura do dragão. Assim nos diz aqui a Bíblia. Digamos, e o Apocalipse é cheio de sinais e de figuras. Uma espécie de um livro escrito em código. Então vemos que os Estados Unidos neste momento estão falando como um dragão, estão falando como espécie com uma voz demoníaca.
E porquê que eu vos trago hoje uma triste novidade? Porque foi anunciada pelo presidente norte-americano no dia 23 de outubro, mesmo ontem, que ela foi declarado, e vocês já vão ver, ou pelo menos oficialmente declarada, a nova ordem mundial. Esta é aquilo que eu vos tenho chamado de nova ordem estranha. Na realidade, agora tornou-se ela pública, foi declarada oficialmente agora nos últimos dias, declarada oficialmente a nova ordem mundial. Então ela começou agora. E porquê é que ela foi declarada agora? Amigos, tudo tem uma razão de ser. Tudo nas peças do puzzle dos acontecimentos mundiais, pois elas encaixam todas como um puzzle, onde se afigura, onde nós vamos percebendo à medida que montamos o puzzle, que vamos percebendo os acontecimentos mundiais, à medida que eles vão acontecendo, nós vamos percebendo uma imagem bastante feia que se está formando aqui. Então, à medida que nós vamos entendendo isto, vamos percebendo porque é que as coisas vão acontecendo. E porque é que agora foi declarada uma nova ordem mundial a partir de agora? Porque justamente quando eles, os senhores deste mundo, trazem uma solução, o que é que eles primeiro tiveram que criar? Já vos disse aqui, já falámos aqui sobre esta teoria hegeliana de a títese e a antítese, a criação de um problema e a criação de uma solução. Então, para haver uma solução, o que é que tem que haver primeiro? Um problema. E qual foi o problema que eles estão a criar neste momento? Uma guerra. Uma guerra que está a ter contornos mundiais, onde vários países já se estão a envolver. Vocês já estão a perceber até onde é que isto vai levar. É verdade que no ano passado começou com a guerra da Ucrânia, mas neste ano as coisas ganharam um outro sentido, ganharam corpo. E neste momento estão se envolvendo muitos países, estão se ameaçando, digamos, uns aos outros. Então, justamente por causa deste tipo de situações, que os grandes deste mundo vieram com esta solução. Olhem esta notícia. Diz Biden, os Estados Unidos constituirão uma nova ordem mundial. Ok? Então, quem é que está a encabeçar esta nova ordem estranha, esta nova ordem mundial que está aqui a ser anunciada? São justamente os Estados Unidos da América, que neste momento, e pelo que vemos aqui, falam como um dragão. A Bíblia não mente. Na continuação da notícia diz-nos o seguinte: o presidente Joe Biden articulou que a humanidade necessita urgentemente de uma nova ordem mundial, que os Estados Unidos sejam plenamente capazes de a estabelecer. Bom, na realidade, o que é que a humanidade necessita, amigos? A humanidade não necessita de uma nova ordem mundial. A humanidade necessita de Cristo. E a nova ordem que Cristo vai trazer será bem mais duradoura do que esta ordem que eles apresentam, que este dragão está aqui a falar. Então acho que temos a oportunidade de fazer as coisas se formos ousados o suficiente e tivermos confiança suficiente em nós mesmos para unir o mundo de uma forma que nunca foi, afirmou Biden. O que é que este homem está aqui a dizer, amigos? Ele está aqui a dizer que se formos ousados o suficiente e tivermos confiança em nós mesmos. O que é que diz a Bíblia quando um homem confia no outro homem? A Bíblia chama-lhe de maldito. Maldito o homem que confia no outro homem. O apóstolo João também diz que enganoso é o coração acima de todas as coisas. Então, como é que vamos confiar em nós mesmos se o nosso coração próprio é enganoso? Qual é o plano baseado em nós mesmos? Ou como é que vai resultar um plano que é baseado em nós mesmos? É um plano enganoso, tanto quanto o nosso coração. Então ele vai unir o mundo de uma maneira que nunca foi. A história sempre se repete, amigos. A história sempre é cíclica, ela vai se repetindo. Antes do dilúvio, o mundo estava unido, obviamente debaixo da iniquidade, mas todos concorreram para o mesmo problema, até que veio o dilúvio e os destruiu. Mais tarde, na Torre de Babel, os homens também se queriam unir. Mas Deus interviu e fracassou. Houve várias tentativas. Poderão eles agora conseguir algo mais duradouro do que os antepassados, os ímpios antepassados? Eu não creio.
Mas eles afirmam que vão unir o mundo de uma forma como ele nunca foi unido antes. A notícia continua a dizer-nos o seguinte: elaborou que a era do pós-guerra, que durou 50 anos, teve um sucesso notável na manutenção da estabilidade global, mas que a eficácia destes sistemas parece agora estar a diminuir, meio que sem fôlego. É necessária uma nova ordem mundial em certo sentido, como se fosse uma ordem mundial. Aqui repete-se. Então, amigos, o que é que ele está aqui a dizer? Que é mesmo necessário para haver estabilidade. É necessário para haver, digamos, uma paz mundial, para haver estabilidade global. É necessário que alguém, então, governe e coloque leis sobre o mundo. É necessário que alguém se responsabilize pelo mundo e, então, coloque o mundo debaixo das suas mãos. Amigos, de quem é este planeta? Quem é o dono deste planeta? Não é Satanás. Quem é o governante deste mundo? Satanás usurpou, no passado, com a queda do homem, usurpou o governo deste planeta, de Cristo. Usurpou. Ele passou a governar este planeta. Mas após a cruz, ele perdeu esse domínio. E é um inimigo vencido. O governante deste mundo é Cristo, amigos. Não são os Estados Unidos da América. Não são eles lançando uma nova ordem mundial que vão mandar ou, digamos, ou governar o mundo como se o mundo fosse deles. O mundo é de Cristo. E é Ele que vai ter a última palavra. Não é estas pessoas com voz de dragão. Isso é uma certeza que vos dou. Diz-nos que também esta notícia, Biden, haverá uma nova ordem mundial. Vários sites noticiosos estão noticiando isto. Então não é só um nem dois. São vários. Nova notícia. Diz: Comissão Trilateral chama 2023 de ano 1 da nova ordem mundial. Então 2023 é o ano 1. Ela vai começar oficialmente este ano, embora já tivesse sido planeada há muito tempo. Porque as coisas não acontecem por acaso, as coisas não se dão de forma assim muito rápida, não se dão quase que ao acaso. As coisas estão sendo estudadas, mesmo sejam elas doenças, sejam elas guerras, sejam tudo isso. Muitas coisas têm sido estudadas no passado para serem aplicadas numa determinada altura, na altura que eles determinarem que é crucial. Também apenas entre parênteses, esta comissão trilateral que nos fala aqui, esta notícia, foi criada pelos Rothschild. Por isso, vemos quem foi um dos orquestradores desta nova ordem. Mais uma vez, no Activist Post, diz que Comissão Trilateral declara que 2023 é o ano 1 desta nova ordem global. Então assistimos este ano a um marco. A um marco que dizem eles que vai ser o ano 1 desta nova ordem mundial. E porquê é que ela começa aqui, amigos? Como é que... Vamos um pouco à história. Nós temos que perceber as coisas. Percebendo o mundo que nos rodeia, nós vamos ter mais conhecimento, nós vamos ter mais informação, vamos entender melhor as coisas. Mas devemos sempre ir à história. Uma vez, claro, que ela sempre se repete, como vos disse. Quando é que houve a Primeira Guerra Mundial? Aliás, quando é que houve uma Primeira Guerra Mundial? Foi em 1914 até 1918. Ela foi criada com o intuito de quê? De haver um maior controle mundial. Após a Primeira Guerra Mundial foi criada a Sociedade das Nações. A Sociedade das Nações visava já naquela altura ter um controle sobre a mobilidade, ter um controle sobre as decisões mundiais. Ela falhou na década de 20. Então foi preciso criar uma outra ordem mundial. Mas para criar uma ordem mundial, ela tem que nascer a partir do quê? Do caos. Então que guerra que nasceu a seguir? Em 1 de setembro de 1939 começou a Segunda Guerra Mundial e acabou em meados de 1945. Após esta guerra, nas cinzas desta guerra, é nascida aquilo que nós temos hoje, ou aquilo que ainda subsiste até hoje, de que são as Nações Unidas, essa organização. E qual foi o intuito das Nações Unidas? Então foi colocar um novo olhar, uma nova liderança mundial, em nome da paz, neste momento em nome do clima, mas sempre tentando juntar
debaixo da sua mão, da mão de meia dúzia, os governantes mundiais para haver esse controle. Neste momento, ela já não está a fazer a sua função, esta organização. Já não está fazendo a sua função. Os tempos avançaram, as liberdades cresceram e é necessário um novo controle mundial. Bom, se duas grandes sociedades nasceram, ou se duas grandes organizações nasceram após uma guerra, para haver esta nova ordem mundial que irá governar o mundo, que irá colocar a mão, ou o mundo debaixo da sua mão, pensam eles, a partir de agora, de 2023, o que é que tem que acontecer? Aquilo que está a acontecer neste momento. Uma guerra que rapidamente, e segundo nós estamos a perceber, irá transformar-se numa G mundial. Então, amigos, foi anunciado, como vocês viram nas notícias, que este ano é o ano 1. Começa aqui este plano elaborado há tanto tempo desta nova ordem mundial. E agora vocês perguntam-se, bom, mas como é que isto se fica de pé? O que é que mantém um plano destes? O que é que, desculpem, o que é que sustenta a nova ordem mundial? O que é que traz sustento a esta nova forma de pensar, a esta nova forma de governo? O que traz sustento a esta ordem que está surgindo é justamente o sistema financeiro. E o sistema financeiro será totalmente transformado mediante o desaparecimento da moeda comum, da moeda em papel, da moeda em metal, e dará lugar, depois, digamos, num grande apagão da economia, não é? E dará lugar à moeda digital, à moeda virtual, ao CBDC. Então, amigos, conseguimos perceber que, mediante a introdução desta nova moeda mundial, a nova ordem mundial conseguirá fazer o quê? Conseguirá controlar milimetricamente todas as transações feitas a nível mundial. Então terá controle sobre o dinheiro das pessoas. Terá o controle sobre tudo aquilo que se compra e tudo aquilo que se vende. Nada lhe escapará ao controle. Ninguém poderá fugir a impostos e toda a gente terá de comprar ou terá de vender consoante o seu avalo. Portanto, é assim que ela se apoia, é assim que ela se vai, digamos que ela é sustentada, é a palavra correta. É assim que esta ordem é sustentada pelo digamos, o novo sistema financeiro. Mas, em que é que a nova ordem mundial se vai apoiar? O que é que ela vai, digamos, influenciar aqui? Onde é que ela vai entrar para mudar as coisas? De facto, as coisas já foram mudadas, mas onde é que ela vai, digamos, a partir de agora, reinar? Vai reinar em 3 campos. Um deles, como vos disse, é a economia mundial. Digamos, é a economia mundial que vai ser, digamos, moldada pelo sistema financeiro novo. Como vos disse ainda agora, a moeda digital. E quem é que faz parte desta economia mundial? Quem é que está apoiando? Quem é que está fazendo mover este sistema financeiro novo, esta mudança de moeda? É justamente o Fórum Económico Mundial, é justamente o FMI, é justamente o Banco Mundial, aliás, o criador digamos, da moeda digital mundial. Isto no sistema, digamos, na economia mundial. É logo o primeiro apoio da nova ordem. O segundo apoio será um governo mundial. E num governo mundial, como nos diz aqui ainda há pouco, será um só governo, supostamente os Estados Unidos da América, ditarem regras para o resto do mundo. Isto parece estranho, uma vez que esta nação, que os Estados Unidos, têm inimigos em várias partes do mundo. Mas, lembrem-se, tudo isto que nós vemos é uma espécie de teatro. Tudo isto que nós vemos é uma espécie de jogo que está a ser feito. Nos bastidores as coisas são muito, muito diferentes que aquelas que nós pensamos. Porque Deus disse também na Bíblia que vai trazer ao vivo todas as obras feitas em oculto. Então, em oculto, muita coisa está a ser feita que nós não sabemos. Aquilo que nós vemos com os nossos olhos é uma coisa, mas o que está a ser feito em oculto é outra bem diferente. Portanto, apesar de, aparentemente, os Estados Unidos da América terem muitos inimigos, provavelmente não têm assim tantos no plano oculto. O que lhes vai permitir, digamos,
reinar, o que lhes vai permitir ditar sobre todas as outras nações e o que vai permitir a eles também organizar o mundo nos 10 últimos reinos, num bloco de 10 reinos. Terceiro ponto em que esta nova ordem se vai apoiar é numa religião mundial. Como é que isto se verifica? Parece muito difícil haver esta religião mundial, uma vez que há bastante dicotomia entre cristãos, entre judeus, entre muçulmanos. Há aqui uma dicotomia grande, há aqui muita clivagem, há aqui muita diferença de ideias, diferença de opiniões, diferença de crenças. Mas, como vos digo, nos bastidores muitas coisas está a ser feita. Lembram-se do acordo abraâmico, feito ainda, penso que ainda este ano, quando falou de a união, promovendo ou querendo promover a paz mundial, falando da união entre as principais religiões mundiais, justamente estas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então existem 3 templos abraâmicos lá no Médio Oriente, penso que em Abu Dhabi. Existem 3 templos deste acordo abraâmico. Um templo para os cristãos, um templo para os judeus e um templo para os muçulmanos. Os 3 estão juntos uns com os outros. Então ali todas estas 3 grandes religiões podem ir adorar, todas em comum acordo, todas de forma pacífica, todas sem manifestar ódio por ninguém. Outra maneira também de haver esta religião mundial é através do movimento ecuménico. O movimento ecuménico, como vocês sabem, tem vindo a absorver principalmente as religiões protestantes, em primeiro lugar. O movimento ecuménico é ele liderado pelo Papado Romano, onde todas as outras religiões protestantes, sem exceção, notem, sem exceção alguma, todas estão dentro do movimento ecuménico mundial. O movimento ecuménico esse que também está estendendo-se aos crentes, digamos, ou às autoridades muçulmanas, às autoridades de países muçulmanos, onde recentemente o Papa visitou, digamos, um desses países muçulmanos, e ele fez um acordo com o imã, que é um dos líderes muçulmanos, e então ali houve, digamos, alcançaram este acordo histórico, esta paz, assinado uma espécie de um decreto, um acordo entre as duas grandes denominações, cristãos e muçulmanos, onde eles ali celebraram, digamos, uma paz, celebraram uma união entre estas duas grandes correntes religiosas. Então, amigos, os ingredientes estão postos. Neste momento foi anunciada esta ordem, esta nova maneira de proceder a partir daqui. Estava tudo feito, estava tudo pronto, estava tudo sendo preparado. Só faltava cereja no topo do bolo. É justamente aquilo que vocês veem no noticiário todos os dias. A guerra. Então, as coisas estão acontecendo de forma rápida, acontecimentos sucessivos, uns atrás uns dos outros, e todos eles convergindo para a breve volta do nosso Senhor Jesus. As profecias estão-se cumprindo todos os dias, amigos. Então, há que ter os olhos abertos, há que ter a nossa mente aberta à influência do Espírito de Deus, há que ter a predisposição e a ousadia, porque se o presidente Biden diz que os Estados Unidos devem ter ousadia para impor esta nova ordem mundial, por outro lado, nós, filhos de Deus, devemos ter a ousadia de fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. Bom, se o diabo tem ousadia, porque é que nós não devemos ter ousadia também? Se os filhos do dragão têm ousadia, porque é que os filhos de Deus não têm ousadia e coragem? Então, amigos, está na hora de nos dobrarmos os nossos joelhos e pedirmos essa coragem e essa ousadia a Deus, para falarmos de forma corajosa em nome dEle, para levarmos a mensagem em nome dEle, sejam quais forem as consequências. Então está na hora de vocês executarem as reformas necessárias, está na hora de vocês se arrependerem daquilo que têm feito e limparem o vosso coração, digamos, da imundícia do pecado que nós todos temos lá dentro. É este apelo que vos deixo e amanhã trago-vos, digamos, como prometido, o vídeo acerca, digamos, da influência da primeira besta de Apocalipse 13. Então, amigos, que o Senhor vos abençoe e até à próxima.